Oi, gente. Desculpa aí, teve aquele corte no vídeo anterior, né? Voltando à nossa tabela de iogurte versus bebidas lácteas, tá? Infelizmente eu tive um problema no computador, aí acabou cortando o vídeo. O que acontece, gente? Então vamos lá. A gente tinha lá os nossos leites fermentados e a gente tinha aqui os iogurtes, são uma subcategoria desses leites fermentados, tá? E aí a gente tem algumas diferenças entre os iogurtes, né, que está na categoria de leites fermentados, e as bebidas lácteas em si. Então vamos ver o que são essas diferenças. Então quando a gente fala de iogurte, os ingredientes opcionais ou lácteos podem estar presentes em proporção máxima de 30%. Já no caso da bebida láctea, a bebida láctea apresenta pelo menos 51% do total, né, dos ingredientes do produto, tá? Em termos de contagem de bactérias lácteas, né, viáveis, né, então a gente tem que no mínimo 10 a sétima unidades formadoras, né, de colônia por grama no produto final, em termos do iogurte. Já no caso da bebida láctea fermentada com polpa de fruta, por exemplo, ela vai ser de 10 a sexta, tá? Em relação à fermentação, né, se realiza, né, com cultivo simbiótico, né, entre o Staphylococcus, né, e o Lactobacillus, né? E a gente, no caso da bebida láctea, né, não especifica o fermento lácteo utilizado. Aí agora a principal coisa, né? O iogurte não leva, né, o soro, né? Não é obrigatório. Já no caso da bebida láctea, a gente tem a inserção do soro como ingrediente obrigatório. Então, eu vou ter aí uma integração entre a produção de queijo e a bebida láctea, tá? Então, isso daqui foi uma metodologia para utilizar, reaproveitar esse produto, né, esse subproduto aí, né? No caso de iogurte, não é permitida a adição de gordura, né, de origem não láctea. No caso da bebida láctea, a gente pode ter a adição, né, de gordura vegetal como ingrediente opcional. E temos o teor de proteínas também vai ser alterado, então a gente tem 2,9, né, gramas por 100 gramas, né, no caso do iogurte, né, e esse valor não deve ser menor do que 2,03 gramas, né, de proteínas por 100 gramas. Já no caso, o teor mínimo de proteínas de origem láctea numa bebida láctea é de 1 grama por 100 gramas. O iogurte pode ser classificado de acordo com o teor de gordura, né, entre integral, parcialmente desnatado, os quais devem constar no rótulo do produto, e no caso, né, da bebida láctea, deve constar no rótulo a expressão contém soro de leite, né? Deve constar a frase bebida láctea não é iogurte, tá? Então, isso daqui é em relação ao mapa, tá? Então, isso é de suma importância a gente saber. Então, ali, a gente vai ter que a associação das semelhanças sensoriais, embalagem e denominação, determina uma maior atenção ao consumidor, né? Então, tem que estar lá escrito obrigatoriamente, contém soro de leite, bebida láctea, não é iogurte, nas embalagens, tá? Como sempre, a rotulagem aí vindo essa parte alimentícia. E aí o quadro comparativo em termos de ingredientes, então a gente percebe que o iogurte usa leite ou leite reconstituído, soro de leite reconstituído, açúcar, né? Preparados de frutas, aroma idêntico ao natural, aromas artificiais, conservador, né? Acidulantes, corantes, leite em pó, né? Amido de milho e fermentado lácteo. Já no caso de uma bebida láctea, a gente vai ter ali o leite, o soro, né? Que no caso é obrigatório, no caso do iogurte ele pode ou não ser inserido, né? O açúcar, preparados de frutas, aroma idêntico ao natural, aroma artificial, conservador contínua sorbato de potássio, acidulante, por exemplo, ácido cítrico, né? E aí agora a gente tem aqui basicamente algumas coisas que é bem parecida. O que a gente tem de diferença em si, gente, é o quê? A adição ou não do soro.
bebida láctea tem que ter. E aí as porcentagens também vai acabar mudando em termos da quantidade de proteínas que a gente vai ter, tá? Então aqui a gente vai ter também em relação à parte nutricional. Tem algumas diferenças, por exemplo, aqui, quando a gente fala, no caso deste produto aqui da Nestlé, a gente percebe que o valor energético ele é maior do que o valor energético desse iogurte aqui da Dani, tá? Então a gente percebe que a gente vai ter algumas diferenças, tá? Parte de colesterol, ó, fibra alimentar também. A gente vai ter toda a parte nutricional que é um pouco diferente, tá? Então aqui, vamos lá, informações em relação ao produto. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem esse iogurte da Daniel, né? Então vai leite desnatado e ou leite desnatado reconstituído, tá? Então aqui a gente vai ter o quê? Um iogurte. No caso aqui, por exemplo, a gente tem o quê? Um preparado de morango. Aí tem lá o soro, xarope de açúcar, açúcar, amido, fosfato de cálcico e assim vai, tá vendo? Então aqui a gente tem um preparado com soro. Então esse cara aqui, ele não é um iogurte, ele é uma bebida láctea, tá? Então vejam na rotulagem a diferença. E aí aqui a gente tem aqui as diferenças, né? Em termos nutricionais, iogurte de líquido de morango. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo? Algumas diferenças. Então aqui, por exemplo, em termos aí, ó, iogurte natural com pedaços de frutas e aqui de frutas vermelhas. E aqui a gente tem os, no caso, desnatados. Então aqui, ó, quantidade de proteínas, né? A gente vai ter a parte de fibras alimentares, quando a gente tem aqui, ó, a gente tem o cálcio. Já no caso, por exemplo, aqui, em termos de desnatados de várias marcas, então aqui a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, a quantidade de caloria aqui é igual, porém aqui, ó, a gente já percebe que o Danone é maior. Então a gente vai ter também diferenças em termos do nosso processo de fabricação, tá? E agora vamos para um outro documento. Agora a gente vai falar sobre alguns outros tipos, né? Tirando a parte de iogurtes, né? E a parte de bebidas lácteas que a gente falou, e vamos dar ênfase em algumas outras. Então, por exemplo, aquele lá que a gente compra, né? Que é o queijo petit suisse, que o pessoal fala que é o danoninho, né? É uma curiosidade isso daqui, interessante, né? Ele tem uma mistura de sabor doce e salgado, né? Que é resultante da combinação de frutas, mel e cereais, tá? E ele vem no formato de pasta. E aí aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do leite fermentado em relação aos grãos de kefir, que era o que a gente ia fazer. Eu tenho essas coloniazinhas aqui em casa. E o que ele é? É um produto cuja fermentação é realizada, né, nos cultivos ácidos láticos elaborado com esses grãos de kefir, tá? E aí a gente vai ter como produção final o ácido lático, etanol e dióxido de carbono. Lembra que lá atrás eu mostrei para vocês que a gente poderia ter a conversão em etanol também, devido à parte de fermentação? Então aqui a gente vai ter, tá? Esses grãos desses kefirs, eles são constituídos por leveduras dessas espécies e, no caso, bactérias também. E eles vão coexistir de maneira simbiótica, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter o quê? A adição, né, dessas colônias aqui, né, no nosso material, né, no caso, no nosso frasco, lá contendo o leite, e a gente vai deixar fermentar, tá? E aí a gente vai ter a fermentação da lactose e a redução de caseína, tá? E isso daqui dá uma bebida bastante saborosa. Diga-se de passagem que a gente consegue fazer a partir do kefir iogurtes naturais, né? A gente consegue fazer até mesmo queijos, ricotas, tudo dependendo da quantidade de tempo que você deixa acabando fermentando. E aí a gente também tem a produção de soro aqui, tá? Isso daqui é bastante interessante. Então aqui é só algumas imagenzinhas para vocês. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo um manualzinho.
E aí, voltando naquela parte de probióticos, né, como a gente pode observar, né, o Carefree, a gente ainda vai ter a presença ainda, né, de alguns micro-organismos na parte final, e aí a gente entra nessa parte de alimentos probióticos, né? Então a gente tem a produção de vitaminas, redução de lipídios, em relação à tolerância de lactose, como eu vou ter a conversão da lactose para ácido lático, então intolerantes à lactose podem consumir essa bebida, logicamente moderada, porque essa conversão nem sempre é 100%, tá? Aliás, nenhuma conversão é 100%. A gente pode ter a redução de obesidade, né, de algumas doenças. A gente pode ter a ajuda no sistema imune, né, inibição de alguns patógenos, ajuda principalmente na flora intestinal e na absorção de alguns nutrientes. Então, a gente fala que o consumo do Carefree acaba sendo bastante benéfico para o nosso organismo. E aí, voltando aqui, né, outro material aqui, só relembrando vocês. Então, a gente tinha lá, a gente já falou de iogurte, a gente já falou de bebidas à base, né, de soro de leite, né, que no caso são as nossas bebidas lácteas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho em relação mais a leite fermentados em si, né, no geral, e a gente vai destrinchar um pouquinho. Então, a gente acabou vendo, por exemplo, um pouquinho do Carefree, mas a gente vai ver um pouquinho melhor, tá? Então, a gente vai ter lá, de acordo com essa legislação aqui de 2000, que entende-se por leites fermentados produtos resultantes da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado por fermentos lácticos próprios, né? Os fermentos lácticos aludidos nesse item devem ser viáveis, ativos, abundantes no produto final durante o prazo de validade, tá, gente? Então, a gente tem alguns tipos de bebidas aqui específicas. Então, quais são os tipos de leite fermentado que a gente pode ter? A gente pode classificar em relação a agentes de fermentação. Então, a gente pode ter a presença de leveduras, mofos e bactérias. Quando a gente está falando em termos de leveduras, a gente pode ter o Carefree, o cumis, né? O leite acidófilo, fermentado por levedura. A gente pode ter o Vili, né, em relação de mofos, e em bactérias a gente pode separar elas em mesófilas, termófilas e probióticas, né? Então, as mesófilas ali a gente vai ter a nata fermentada, né? O lactofil, né? E esses outros. As termófilas a gente vai ter a produção do iogurte, que a gente tinha falado, né? E a gente pode ter o skyr e o lambiner, né? Isso tudo aqui, gente, se vocês quiserem, eu passo um manual de cultivo. Tem bastante. Diga-se de passagem, eu faço parte de um grupo de cultivo disso. Principalmente do Carefree e da parte de fermentação de água açucarada, né? Vamos colocar com açúcar mascavo. E aí a gente, que é o kombucha, né? Que eu cheguei a falar para vocês em uma outra aula. E as probióticas, né? Que a gente pode ter esse leite aqui e esses outros aqui também, né? Que entra também o quê? O Yakult nesse meio. Então, em relação às fases gerais de produção desse leite fermentado, a gente tem que seguir uma rigorosa seleção do leite da parte de matéria-prima, né, em si. Então, tanto na parte do leite quanto na cultura, né? E aí a gente tem os tratamentos prévios do leite, como eu já havia falado para vocês, aí tem o período de incubação, resfriamento e acondicionamento, que eu já tinha mencionado com vocês antes, né? E aí aqui vai falar um pouquinho para vocês, esse material eu também vou colocar lá para vocês, né? Que fala em relação ao leite, né? Que ele deve estar, por exemplo, sendo armazenado, né, em recipiente próprio, essas partes todas aqui, tá? E aí aqui a gente tem também um outro fluxograma aí em relação. E aí a gente tem essa inserção dessas costuras, né? Então esses leites fermentados, eles vão se caracterizar, né, por serem produtos acidificados por quem? Pelo ácido lático, tá? Então ele é o nosso segredo, tá? E que em pequenas quantidades, né, de outros compostos orgânicos, também ácidos, tá? Que são formados por bactérias lácticas, tá? Então, como consequência disso, se eu acidifiquei meu meio, eu vou ter a coagulação e a precipitação de proteínas no leite, né?
que elas vão ser hidrolisadas até se converterem em aminoácidos, tá? Aí essas bactérias lácteas, né, elas fermentam parte da lactose produzindo ácido lático, álcool etílico também, tá? Dependendo do caso. As proteínas, elas sofrem no começo um processo de peptonização, né, que vai melhorar, né, a digestibilidade das mesmas, e isso depende de cada tipo de leite que se quer produzir, tá? Então, aqui inicialmente, em termos do fluxograma, a gente vai ter a recepção e o controle da matéria-prima, o enriquecimento desse sólido lácteo, né? Essa fase ela pode ser dispensada quando não se deseja que o produto tenha viscosidade, por exemplo, tá? A gente vai ter o processo de filtração, desaeração, né? Homogeneização, tratamento térmico, né, que vai variar de acordo com o tipo de produto que você quer ter no final e também o tipo de cultura. O resfriamento, né, o cultivo iniciador, a mistura, o condicionamento e a parte da incubação. E aí a gente tem alguns tipos de fermentação. Então, a gente tem os leites fermentados contendo ácido lático e álcool. Os leites fermentados que vêm da parte de bactérias lácticas e mofos, leites fermentados de bactérias lácticas mesófilas e os leites fermentados de bactérias lácticas termófilas, tá? Então, tudo isso vai ser também em relação aos fatores intrínsecos. Então, ali a gente vai ter em termos de temperaturas. Então, as termófilas, elas têm ali uma temperatura ótima entre 55 e 75 graus Celsius. Já os mesófilos, eles vão ter ali numa faixa de 30 a 45, tá? O seu, vamos colocar, seu crescimento ótimo, tá? Sua maior desenvoltura. E aí, em termos de leites fermentados contendo ácido lático e álcool, a gente tem concentrações produzidas de até 2% de etanol, tá? Ali. Costumam ser espessas, efervescentes, né? Porque nesse processo de produção, né? Principalmente aí da conversão do ácido em ácido lático e álcool, a gente vai ter a geração de CO2, tá? Típicos, né? Dessas regiões, né? Da Mongólia. E os principais produtos é o kefir e o kumis, né? Então, o kefir, eles vêm dessa parte aqui, montanhosa, né? Ele é uma bebida viscosa, ligeiramente carbonatada, que contém pequenas quantidades de álcool, semelhante ao iogurte, tá? Então, a gente costuma falar que é o iogurte caseiro, né? Mas, na verdade, é o kefir. Ele tem uma produção artesanal, né? Em vários países. É fácil, gente, o cultivo dele, tá? Só que ele consome bastante leite, tá? Isso daí eu falo. Então tem que estar ali comprando e o leite de caixinha nem sempre é viável. Geralmente a gente tem que usar, por exemplo, leite seco que compra em padaria ou leite de fazenda mesmo. Leite, vamos dizer assim, pós a primeira fervura, vamos dizer. Porque se você usar com leite sem ferver, pode ser que tenha contaminação. Então você ferve o leite e utiliza. Aí você vai ter uma maior quantidade do produto, tá? Ele tem um sabor exótico, ele é ligeiramente alcoólico e é bem azedinho, tá? E é produzido a partir dos grãos de kefir, tá? Que eles são essas coisinhas aqui bem simpáticas. Gente, essa é a característica deles. Se eles começarem a ficar marronzado ou coisa do gênero, você pode ter certeza que está tendo contaminação, tá? Eles têm uma forma bem irregular, tá? Que ele vai lembrar uma couve-flor. Podem ser brancos ou amarelados. Se ficar a coloração amarronzada, é porque está tendo contaminação, tá? Consistência elástica, diâmetro variando de 1 a 3, de 1 milímetro a 3 centímetros, composto por associação entre leveduras, né, e bactérias de maneira simbiótica, tá? Então aí a gente tem todas essas daqui. Então a gente pode ter até bactérias de cunho acético, tá? Que são as acetobacters. A gente pode ter aí a elaboração industrial do kefir, tá? Então, esse leite de vaca não é enriquecido, ele vai conter uma gordura entre 0,1 a 3,2%, aquecido a 70 graus, é homogeneizado, tá? Tratado termicamente, né? Resfriado, aí inicia essa inoculação. Aí ocorre a fermentação, que vai variar entre 8 a 12 horas, até que se atinja cerca de 1% de ácido lático. Agita-se o coagulado, esfriando-se lentamente de 10 a 12 horas.
Gente, em termos da fermentação, quanto mais tempo vai deixando, mais ácido fica. Quando chega em termos de 48 horas, ele tem um gosto muito forte. Então, geralmente as pessoas tiram até 24 horas, que é o consumível, vamos dizer assim. Eu, particularmente, eu consumo só até 24 horas de fermentação. Passou disso daí, eu acabo descartando, porque o gosto fica muito forte. E até mesmo para fazer o preparado com frutas, fica ruim, tá? Já no caso do kumis, né? Ele é originalmente fabricado de leite de égua, né? Sendo, portanto, uma bebida, já que esse leite não vai coagular, ele tem uma cara assim, um caráter mais acinzentado, né? Leve, efervescente, né? E aí ele tem um sabor bem acentuado em termos de ácido, né? E alcoólico. Esse eu nunca consumi, então eu não sei exatamente, né? Dizer aí, mas os componentes no final vai ser o quê? O ácido lático, etanol e CO2, tá? E aí você tem o quê? A elaboração tradicional desses cumes, né? Que você tem aí a parte, vamos dizer, realmente industrial, né? Que é vendido lá em potinhos, né? Aí a gente tem, né? Também leites fermentados por bactérias lácteas e mofos, né? Que no caso eles não são muito frequentes, mas na Finlândia, né, a gente tem a presença do vinil. Eu não sei se fala assim, tá, gente? Mas ele é adicionado além das bactérias lácteas, esse fungo aqui, tá? A gente tem aí, a partir de bactérias lácteas mesófilas, né? Elas têm origem no norte da Europa. A temperatura ótima é entre 20 a 22 graus Celsius. E aí a gente tem a presença dessas daqui que são acidificantes, né? E essas outras aqui que elas são responsáveis, né, pelo sabor e aroma similares ao da manteiga, né? Que é aquela parte ranço, né, que a gente fala, e uma leve efervescência associada, né? Às vezes esses produtos. Tá? No caso, a gente pode ter aí a nata fermentada, né? Que é o buttermilk, né? Elaborada a partir do soro da nata, né? Gente, peço desculpas a minha mãe gritando ao fundo. E aí a gente tem aqui, né, a produção dessa bebida láctea, que no caso ela não vai ser tão ácida, por exemplo, em relação ao kefir, tá? Ela vai ser um sabor similar ao da manteiga, né, um pouco efervescente, né, devido à presença de CO2 em si, e vai conferir um caráter refrescante. E aí a gente tem a parte da produção industrial. E aí a gente tem, em termos da elaboração industrial, tá? Então a gente vai ter o tratamento térmico entre 90 e 95, né? Depois a gente vai resfriar no caso, esse produto a 22 graus Celsius, e aí a gente vai ter a semeadura, né? No caso, a gente vai ter a mistura de bactérias acidificantes, né? E aromatizantes. E aí a gente vai ter o período de incubação, depois resfriamento, acondicionamento, né? E aí a gente tem uma coisa bem interessante. Por que é armazenado entre 2 a 4 graus Celsius? Porque isso vai evitar uma superprodução de CO2, tá? Só que aí a gente vai ter que a vida útil não é muito longa, tá? E aí a gente também tem essa outra bebida aqui. Gente, eu não vou tentar falar porque é bem estranho, né, o nome. Também é um preparado de leite, né? Ao mesmo tempo maceravam-se folhas, né? De doceira. Industrialmente é a parte do leite de vaca, né? E aí a gente tem a inoculação desses micro-organismos, né? E aí a gente tem a parte de incubação de 17 a 18 graus, né? E aí a gente chega em pHs entre 4,5 e 4,6. E aí a gente tem aqui, né, os principais produtos, né, em termos de termófilas, né, que é o iogurte, né, que a gente já conversou bastante, né, o estilo grego, né, skyr,
E aí a gente tem esses micro-organismos aqui que são os responsáveis, tá? Como a gente já tinha falado. A temperatura de fermentação ótima é de 42 a 43 graus, como eu já havia falado, e o pH aí viável é de 3,8 a 4, né? Então a gente vai ter aqui um pH mais ácido, né? E os principais componentes, né, de aroma e sabor são os aldeídos, acetonas, né? Sendo o acetaldeído e o diacetil, né? Os mais detectados. O iogurte a gente já falou, né? Que ele é originário da Índia, né? A parte do Oriente Médio. A gente pode obter ele a partir de leite pasteurizado, concentrado de pasteurizado, leite integral, né? Leite concentrado, leite em pó, soro em pó e proteínas do leite, né? Em alguns casos. E aí aqui a gente já falou em relação também, né, aos métodos aí como que a gente faz, né, porcentagem de gordura, em termos da classificação, método de produção, né, que ele pode ser sem bater, batido ou líquido, aroma e sabor, né, se ele é aromatizado, se ele vai com frutas ou não, e os tratamentos em termos de pré-incubação, tá? E aí a gente falou também que a gente pode ter a adição, né, de edulcorantes, estabilizantes, emulsificantes, espessantes, gelificantes e conservantes também, tá? Ele vai possuir um sabor ácido, né, que pode ser simulado quando são acrescentados alguns outros ingredientes, e a gente pode ter os com fruta também, né? E aí aqui mais do que já havia falado. E aí aqui a gente tem fluxograminha, né? Então aí a gente pode ter o iogurte batido e o líquido, como já havia sido falado. E aí o iogurte grego, né? Ele foi inicialmente encontrado, né, ali, comumente encontrado no Oriente Médio, né? Ele possui características de maciez e consistência semelhante a um creme, né? O produto de acidificação, né? Onde o soro evapora parcialmente, contém um elevado extrato seco, né? Uma consistência semissólida, né? Concentra-se utilizando ultrafiltração e centrifugação, e o conteúdo sólido aumenta até em 22%, tá? E aí aqui a gente tem alguns usos dele, né? Aí a gente também tem esse skyr, né, que é típico da Islândia, né? Ele é iniciado por cultivo desse micro-organismo. A gente tem a pasteurização, aí fermenta-se a 40 graus Celsius, aí tem o pH de 5,2, né? E aí a gente vai ter o processo de resfriamento, e a gente vale ressaltar que ele tem um conteúdo alcoólico de 0,5%, né? E aí a gente tem os probióticos, né? Que são alimentos ali que contribuem para o nosso organismo, né? Sua elaboração é parecida com os dos termófilos, né? Então a gente pode ter, os mais utilizados são esses micro-organismos aqui, tá? E aí, nesse caso, a gente pode ter que esses micro-organismos, eles são resistentes às condições gástricas, tá? E 99% dos micro-organismos presentes nas fezes dos lactantes são compostos por bifidobactérias, tá? Então, aqui a gente tem o leite acidófilo, né? Que é o leite fermentado que a gente fala, né? Que a gente compra lá, o chambinho da vida, o chambito da vida, né? Leite fermentado, que a consistência final é líquida, né? A preparação a nível industrial nos Estados Unidos, né? Então a gente tem a fermentação que é feita por esse micro-organismo. Deve ser inoculado em taxas elevadas de esterilidade, né? A incubação pode durar de 10 a 12 horas a 37 graus Celsius. E a gente tem como resultado em termos de acidez de 0,6 a 0,7 de ácido lático, né? Aí a gente também tem o lentilho, né? Esse lentilho, ele é lentelho, né? Leitelho. É resultante também da batedura do creme para a fabricação de manteiga, né, que é adicionado ou não a leite desnatado, solidificado, biologicamente fermentado, né, com desdobramento parcial de lactose.
rico em ácido lático, proteínas, a gente ainda pode ter a coalhada, né, e o creme acidificado, né. E aqui algumas das referências que foram utilizadas, tá? Neste materialzinho aqui bem interessante. E creio que era basicamente isso. Vocês veem que é um campo bem vasto, né? Então, espero que aproveitem aí. Eu vou disponibilizar todos esses materiais, mais algumas apostilas lá, e vocês vão ter esse material todos disponíveis.